CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos companheiros aqui presentes. Bom dia também aos amigos de casa que nos assistem. Nós vamos iniciar a nossa reunião de hoje. Hoje, sábado, temos reunião agora, às 10 horas, e teremos também às 5 horas da tarde. Agora de manhã, nós teremos o prazer de ouvir o nosso companheiro aqui, Antônio Sidney, e durante o passe a nossa companheira Débora, que vai nos falar de Evangelho. E, como sempre, a gente tem que fazer os nossos pedidos. Hoje, sábado, nós temos o trabalho da obra social Antônio de Aquino, que está funcionando lá no telheiro. As crianças estão divididas nas salas por idade, crianças e jovens. E, como sempre, nós pedimos muito a ajuda de quem puder colaborar, porque todos, ao chegarem, tomam café da manhã, antes de sair, todos almoçam. Então, nós precisamos muito da cooperação de todos. O que puder nos ajudar, todo mundo sabe o que a gente consome no café da manhã. O nosso café aqui é muito simples, mas é o que a gente faz em casa, que é o necessário. E para o almoço, a gente também sempre pede. Então, o que a gente aconselha? A gente vai ao supermercado, todos nós fazemos compras de supermercado. Quando comprarmos alguma coisa para nós, compramos um quilinho a mais para trazer para casa. Seja arroz, feijão, macarrão, fubá, farinha, óleo de soja, sal, né? Precisamos de temperos, cebola, alho. O que a gente trouxer é sempre muito bem-vindo. Outro dia também estavam pedindo que nós trouxéssemos roupa de cama. Quem tiver em casa, lençol, edredom, fronha, que esteja em bom estado ainda, que possa ser usado, pode colaborar. Quem tiver travesseiros, pode colaborar. Porque quando vem uma chuva forte, muitas pessoas perdem muita coisa que tem, porque a casa fica inundada de água e as pessoas perdem. Então, o que a gente puder colaborar no sentido de roupa de cama, mesa, banho, toalha de banho, produtos de limpeza, né, o sabonete, aqui o produto de limpeza para casa, precisamos muito de utensílios de cozinha, precisamos de a esponja para lavar louça, de detergente, precisamos de água sanitária para lavar esse chão, sabão em pó, vassoura, rodo. É uma casa, né? Isso aqui é uma casa, porque temos que limpar a casa e temos as refeições aqui que são doadas. E, inclusive, também doamos cesta básica. Então, todo mundo sabe do que consta uma cesta básica. Então, vamos colaborar no que a gente puder. O que puder trazer é sempre muito bem-vindo. A obra social funciona sábado, na parte da manhã. Temos a nossa reunião pública também de quarta-feira. Quarta-feira, às 3 horas da tarde e às 7 da noite. A reunião de quarta-feira funciona simultaneamente o trabalho da cura, para vir para o passe de cura, para uma necessidade que a pessoa tenha, ela tem que conversar com o médium da casa. Para isso, após a reunião pública, quem precisar permanece no mesmo lugar, aqui no salão, que virá um médium para conversar. Eu mesma me coloco à disposição. E aí nós vamos ver da necessidade da pessoa tomar o passe de cura. Pode ser um problema físico, que está tendo dificuldade de resolver na medicina, embora a gente sempre deixa muito claro que quem toma passe de cura tem que continuar com o tratamento médico, porque nós somos corpo e espírito. Então, o espírito a gente trata aqui, na nossa doutrina espírita, na nossa casa. Mas o corpo a gente trata com o médico. Agora, é claro que uma doença, um problema físico que está nos importunando, o passe de cura vem para nos acalmar, para nos equilibrar, para a gente enfrentar aquela dificuldade com paciência, com compreensão e com vontade de melhorar, porque a fé aumenta a nossa vontade de melhorar, a fé fortalece o medicamento que nós estamos tomando e a gente se livra daquela dificuldade.
E se for uma dificuldade espiritual, o passe de cura está aí para nos ajudar. Agora, para tomar o passe de cura, tem que ser encaminhado por um médium da casa, tem que chegar meia hora antes, 40 minutos, meia hora antes do trabalho dali. Então, se for na quarta-feira, 3 horas da tarde, tem que chegar aqui 2h15, 2h20 e fica sentado ali fora aguardando o começo. Por que a gente pede para a pessoa chegar cedo? Porque a gente, quando chega aqui, a gente vai se harmonizando, vai se acalmando. O passe de cura vai funcionar diretamente no nosso sentimento, no nosso pensamento, no nosso controle emocional. Então, se a gente quando chega da rua, sempre chega meio agitado, né? Então, chega aqui um pouquinho mais cedo, senta, se acalma, vai fazendo a sua oração, vai se comunicando com o seu anjo da guarda, que todos nós temos, para poder tomar o passe de cura. E temos o passe de cura de noite, às 7 da noite, na quarta-feira. Mesma coisa, chegar meia hora antes ou 40 minutos e ir se harmonizando com a casa para poder iniciar o trabalho da cura, que é muito bom e tem um efeito excelente. Tem um efeito excelente. Nós temos provas disso, muitas provas, e eu tenho, de minha parte, que faz um efeito maravilhoso no nosso organismo, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos. Então, vamos atuar na nossa casa, vamos participar da nossa casa, vamos vir às reuniões, vamos vir para as aulas. Nós vamos dar um ligeiro intervalo agora nos cursos, entre Natal e Ano Novo, mas ainda estamos em curso ainda, devemos parar só depois do dia 11. Mas em janeiro a gente recomeça. Então, quem ainda não se inscreveu, começa a pensar nisso. Eu digo se inscreveu, mas é só chegar e ir na sala de aula e sentar e assistir a aula. Não tem matrícula, não tem isso. É só a gente querer estudar, que faz um bem enorme. Todos que estão fazendo o curso se sentem muito bem. E nós nos sentimos muito bem de ver as pessoas estudando com prazer com o que está fazendo. Então, vamos estudar. Para estudar, temos que ter livro. Livro tem ali, na livraria, nós temos todos os livros necessários para utilizarmos nos cursos. Espírita tem que estudar. Está lá no capítulo 17, tem 4, diz lá, o verdadeiro espírita é aquele que faz esforço para mudar o que não está correndo bem dentro dele. As nossas tendências, as nossas vontades, às vezes, meio exageradas, os nossos pensamentos meio prejudiciais para nós mesmos. Então, o verdadeiro espírita faz esforço. Então, vamos nos esforçar e vamos estudar. Hoje, a palavra vai ficar para o nosso companheiro Antônio Sidney, que vai nos falar da parábola do semeador, e nós vamos usar como página de abertura do capítulo 6 do Evangelho, Cristo Consolador, o item 1 e 2. O título é O Jugo Leve. E isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. E nos disse assim Jesus: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. E aí Kardec nos fala sobre essa passagem. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Entretanto, sobre aquele que nada espera após essa vida, ou simplesmente duvida, as aflições tornam-se muito mais penosas e nenhuma esperança vem diminuir o seu amargor. Eis o que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, no entanto, colocou uma condição para a assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ele ensina. Seu jugo é a obediência a essa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, já que impõe como dever
o amor e a caridade. Então vamos fazer a nossa prece. Querido Jesus, querido Antônio de Aquino, nosso amigo querido Altivo Panfiro, e toda a coluna de espíritos que aqui trabalha nesta casa, todos trabalham incansavelmente, amorosamente. Nós estamos aqui reunidos para pedir a todos que nos auxiliem, que nos amparem, que nos protejam, que nos encham de coragem para trabalhar cada vez mais e que ampliem os nossos bons pensamentos, nossos bons sentimentos, para que possamos tirar bastante proveito de toda a instrução que nos for passada na manhã de hoje. Então, Jesus, em Teu nome, em nome desses espíritos amigos, em nome de Deus nosso Pai, que pedimos permissão para iniciarmos a nossa reunião desta manhã. Graças a Deus. O nosso companheiro Antônio Sidney vai nos falar da parábola do semeador, que eu vou ler só a abertura dessa passagem, tá? Que é uma passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9. Diz assim: Nesse mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se à beira do mar, e logo juntou-se em volta dele uma grande multidão, de tal sorte que foi preciso entrar numa barca, onde se sentou, e todo o povo permaneceu de pé na praia. Ele então disse muitas coisas por parábolas, falando assim como nosso companheiro vai passar para nós. Que Deus abençoe você, Antônio. É preciso unir-se ao próximo para unir-se a Deus. Eu vi essa frase agora recentemente na internet e eu parei para refletir bastante em cima dessa frase e pensei bem, falei, caramba, como trabalhar essa união em período tão difícil, né, porque passamos muita turbulência, mas como trabalhar, como unir-se ao próximo, né, entendendo que através dessa união você estará se unindo a Deus. Então a parábola do semeador nos chama muita atenção para essa questão de progredirmos sempre. O Cristo é o grande semeador, né? Nós aprendemos, e Ele nos mostra o caminho que devemos seguir para assim atingirmos a perfeição relativa. É muito interessante quando nós paramos para pensar e enxergamos o outro com aquela necessidade muito grande de entendimento, de compreensão. E diante de todos os acontecimentos, diante de todos os ensinamentos que o Cristo deixou para a gente, e Ele continua e continuará semeando. Então é importante nós tirarmos lições desses vários ensinamentos apresentados pelo Mestre Jesus. Então é interessante nós olharmos para a parábola do semeador, entendermos que ali existe um ponto-chave em que precisamos, né, acessar para assim tirarmos proveito e colher o que é que nós estamos colhendo daquele ensinamento, daquela parábola. O que está nos ensinando, né, essa parábola do semeador. Então essa questão de caminhar sim, retamente, que é o que o Cristo traz através da parábola do semeador, é uma problemática muito grande, porque ainda nós nos entretemos com coisinhas ainda da terra, né? Com as coisas materiais, e com isso nós perdemos um tempo precioso para avançarmos. Então quando Jesus coloca-se, né, no barco, lá na barca, para falar para aquela grande multidão que se encontrava ali na praia, nós percebemos uma distância, nós percebemos um campo de energia sendo ali preparado pela espiritualidade para que pudesse envolver a todos. E todos nós nos sentimos envolvidos por essa energia salutar, emanada do Cristo, dos bons espíritos. E é muito interessante, aquela multidão que ouvia o Cristo ali na beira da praia, ali existia uma outra multidão. E a multidão vai dobrando.
Porque existem espíritos, né, que sentem-se à vontade dentro de um determinado trabalho, dentro de um determinado estudo. Então, quando Cristo chegava num determinado ponto, ali, uma multidão. Aí as pessoas dizem assim, mas aparentemente tinham poucas pessoas ali assistindo Cristo. Mas quem conseguia enxergar, além da matéria, enxergava uma outra multidão de espíritos desencarnados ali assistindo a mesma palestra, assistindo ali o Cristo de frente. Aí ele se distanciava para não haver, né, uma mistura muito difícil ali, pudesse acontecer uma mistura de energias, que ali são energias que estavam ali cruzando o tempo todo, encarnados e desencarnados, e aquela gama de espíritos ali ao lado do Cristo. E é interessante também a gente ter essa atenção, que o Cristo nunca estava ali falando por ele próprio. Ele é ali, como João coloca logo lá no começo, é o verbo, né, que estava ali trazendo diretamente a palavra de Deus materializada, não sei se eu posso dizer, através do Cristo, aquelas palavras divinas, divinizadas. Então, quando nós olhamos para o Cristo, nós percebemos que há necessidade de olharmos mais para frente, mais para trás, e percebermos grandes semeadores, né? Às vezes muito próximo de nós. Nós temos Altivo Panfiro, um grande semeador, não é isso? Eu olho um pouquinho para trás, vejo Martin Luther King Jr., o pastor evangélico, um grande semeador, que lutou contra a segregação racial, defendeu o direito das mulheres, foi contra a guerra do Vietnã, e disse uma frase muito interessante, eu gosto de colocar essas frases, a frase dele diz assim, o que me preocupa não é o grito dos maus, o que me preocupa é o silêncio dos bons. Então, quando eu me deparei com essa frase de Martin Luther King Jr., eu fiquei pensando, poxa, eu tenho vontade de fazer uma ligação dessa frase com a parábola do semeador. É possível? Então a gente coloca assim, poxa, se o Cristo, grande semeador, vem nos chamar a atenção, vem nos mostrar o caminho reto a ser seguido, aquele pensamento verticalizado, por que não abrimos a nossa boca, não abrimos os nossos ouvidos, não abrimos os nossos olhos para a verdade? Porque é ainda tão difícil de enxergarmos a verdade. E a verdade está em nós. Por que não entendemos ainda que o reino de Deus está dentro de nós? Por que ainda? Então eles falam, os estudiosos, vários espíritos, nos citam a parábola do semeador como sendo a principal entre todas, né? A central, o ponto central, porque justamente é Cristo que fala, porque ele vem mostrar o caminho através dessa parábola. E Emmanuel acrescenta, o mentor de Chico Xavier, o mentor espiritual de Chico Xavier, ele acentua mais esse caminhar, esse seguir retamente, esse pensamento verticalizado, sempre no bem. E o que nós plantamos, né? Todos nós, numa escala menor, somos classificados como semeadores também. Só que nós ainda não atentamos para isso, né? Quantos médios aqui tem na casa? Vários, né? São semeadores do bem, estão trabalhando no bem, estão trabalhando para o social. Olhamos mais também um outro grande semeador, Chico Xavier, né? Que semeou a paz, a harmonia, mostrou para todos nós, relembrando Cristo, a necessidade de nos amarmos. Então a parábola do semeador é interessante nós olharmos para essa parábola e ver assim, dizer assim, nos perguntar, podemos nos perguntar, o que ela está trazendo? Né? Eu pergunto, o que ela está trazendo para mim? Todos nós nos perguntamos, o que ela está trazendo para nós de ensinamento? O que ela nos quer dizer? Como precisamos uns dos outros? Essa parábola nos chama atenção para isso. Essa unificação de ideias, de pensamento, pautadas no amor, na lei maior, na lei de amor. Então, dois pontos muito fundamentais, quando Cristo chega através da parábola do semeador, nos mostrando o caminho, que Emmanuel confirma, é justamente essa questão de nós nos atermos a dois pontos principais que são estudados no meio espírita, né, o tempo inteiro,
que é o intelectual e moral, né? Nós podemos parar ali e olharmos de frente para esses dois pontos, ali nós teremos, né, aquela ideia de como caminhar, de como avançar mais rapidamente rumo à perfeição, que essa é a nossa fatalidade, a única fatalidade. Atingirmos a perfeição relativa, né, que é absoluta, só o Pai, que é a inteligência suprema e causa primeiro de todas as coisas. Então, dentro desse caminhar, às vezes tortuosamente, nós caminhamos tortuosamente. Mas dizemos assim, mas se eu estou caminhando de uma maneira tortuosa, como é que está a minha semeadura? Eu, como um semeador numa escala menor, eu estou conseguindo semear? Eu estou conseguindo lançar essa semente no solo? Então, um ponto muito importante quando nós falamos do solo, da terra, que está preparada ou não para receber a semente, essa terra é o coração. Nós aprendemos isso com Cristo, com Emmanuel, com outros espíritos. O coração é a terra. Como é que está preparado o nosso coração para receber essa semente? Para fazer com que ela brote, com que ela floresça e produza, né? Frutifique. Lá no final não tem 30, 60 ou 100. Interessante nós nos atermos a esses pontos, porque não interessa, o Cristo não fala que é necessário produzir 100%, mas que façamos um esforço para que criemos esse movimento para produzirmos 30, 60 ou 100, não interessa. Mas mediante o esforço de cada qual, Cristo vai percebendo, Deus vai percebendo a vontade que ali está de avançar. E com isso, os bons espíritos nos abraçam, espontaneamente, sem que façamos nenhum esforço. Basta olharmos para dentro de nós e olharmos para o próximo, com aquela visão bem aberta de que precisamos uns dos outros e precisamos nos amar. Essa é a lição primordial. Então, aquele solo que está ali embrutecido, aquele espírito que está ali arredio, que não abre o seu coração, que não deixa a semente, porque a semente está lançada ali, mas ele não permite que a semente desabroche, porque ainda está retido nas suas dificuldades, nos seus pensamentos retrógrados, né? Nas suas ideias preconcebidas, que ainda não consegue trabalhar, ainda não conseguiram trabalhar. E nós precisamos olhar para esses pontos fundamentais que a doutrina espírita nos chama a atenção o tempo todo, para que façamos a nossa parte, para que lutemos contra as nossas más tendências. Então a parábola do semeador nos chama a atenção. Quando passamos a entender isso, a lutar contra nossas más tendências, nós automaticamente estaremos abrindo o campo de trabalho, abrindo nosso coração, permitindo que essa semente possa brotar dentro de nós. É muito interessante essas colocações. Então, num primeiro momento, dentro dessa parábola, nós percebemos que a nossa desatenção é muito grande. Num primeiro momento, que o semeador vem a semear, lança as sementes, e muitas caíram à beira da estrada. Logo no iniciar da parábola, né? Todos nós já estudamos essa parábola. Quando ela cai, muitas sementes caem à beira da estrada. Ali representa a nossa desatenção, a nossa invigilância. É o Cristo, né, que vem colocando isso para a gente há séculos. A questão do vigiar e orai. É muito repetido isso, vigiar e orai. Mas esse vigiar e orai vem muito às claras logo no primeiro momento, em que as sementes são lançadas e muitas delas caem à beira da estrada. A estrada é aquele lugar, aquela trilha, aquele caminho que todos passam, passa o animal, passa a pessoa, e que fica a terra batida, endurecida. Aí quando eu fiquei muito tempo dentro dessa parábola e fiquei ali preso à beira da estrada, porque eu cheguei à conclusão que o meu coração estava muito endurecido, o solo aqui não estava preparado, eu não tive condições para preparar esse solo, para que a semente viesse a desabrochar. Então, eu fiquei ali muito tempo retido. E hoje eu continuo me perguntando, gente, como é que está essa terra, esse terreno aqui, esse solo que precisa receber essa semente? A semente já foi lançada, né?
Só que nós não permitimos que ela evolua. Agora, quando nós olhamos para um caminho muito pedregoso, né, as sementes foram lançadas também entre as pedras, não é verdade? Mas por falta de terra, a semente não chegou, brotou, mas não chegou a crescer, a florescer, produzir frutos. Então, como é que nós nos enxergamos dentro desse caminho pedregoso, dentro dessa região pedregosa? Como é que podemos fazer para nutrirmos aqueles bons sentimentos, para driblarmos, né, e continuarmos crescendo? Quando a gente olha para as nossas dificuldades, nosso dia a dia, eles nos arrastam de uma forma muito direta, nos prendem de uma forma muito direta, as coisas materiais. Por isso nós não conseguimos ainda nos desvencilhar de todas essas tristezas, todas essas dores ainda existentes em nós. Então, essas pedras, elas são difíceis, né? Como fazer com todas essas pedras? Como fazer, como preparar, como retirar, para que o campo fique aberto, se torne aberto, para que a semente venha desabrochar e florescer e mais para frente produzir. Não é interessante isso? Mas como é que nós vamos fazer? Simplesmente sair chutando o pau da barraca, como se diz na gíria? Nós teremos que retirar essas pedras do caminho. Teremos que limpar o terreno, teremos que preparar o terreno para receber a semente um dia produzir. Então, dentro dessa proposta de caminharmos sempre com a intenção bem voltada sempre para o bem, é esse ensinamento maior que a parábola nos traz. É preciso que atentemos para esse detalhe. A parábola nos chama atenção para esse caminhar retamente o tempo todo, mas se torna muito difícil, porque as pedras nos atrapalham. Nós tropeçamos muito. Ao invés de buscarmos um meio de retirá-la, nós vamos caindo, tropeçando, vamos nos machucando, né, Raquel? E depois chega um ponto que às vezes não tem mais sentido, não tem mais jeito, não tem como caminhar, não tem como evoluir. Então, quando nós citamos esse retirar as pedras, com muito amor, com muito carinho, corrigindo aqueles pontos ainda, aqueles defeitinhos nossos, que são muitos ainda, né? Então, quando nós atentamos para isso, nós falamos, poxa vida, agora, né? Então eu volto à beira da estrada, aquele terreno duro, embrutecido, que a semente não penetra, de jeito nenhum. Aí nós nos perguntamos, que tipo de solo sou eu? Nós somos, né? Uma pergunta. Essa pergunta fica para todos nós, que nós vamos continuando conversando, e depois as pessoas chegarão a uma conclusão de que tipo de terreno ela é. Então, a gente fala isso, que tipo de terreno nós somos, mas eu, individualmente, aquele pensamento é meu, eu não posso estender isso. Aquela irmã, o solo ali é né? Às vezes temos que ter cuidado, a gente olha, fica observando o outro. Essa parábola nos chama atenção para isso também. Nós observamos muito o outro, mas esquecemos de nos observar e perceber aqueles erros contidos em nós, que precisam, essas pedras que precisam ser retiradas. Então, quando nós olhamos aquelas sementes que caem entre os espinhos, é muito interessante, o mestre coloca, que elas não conseguem também sair, porque vem os espinhos e a abafam, né? Aquelas que são lançadas entre os espinheiros. As pessoas olham assim, poxa, mas que falta de cuidado desse semeador, né? Por que lançou semente nas pedras, semente entre os espinheiros? Por que lançou à beira da estrada? Então nós entendemos que a semente ela é lançada em todos os terrenos, todos os tipos de terrenos, todos os corações. Cristo é o grande semeador e todos os corações recebem essas sementes. Mas como fazer para trabalhar, para entender esse despertar consciencial? Essa natureza ainda nossa muito, né, primitiva ainda, que às vezes cometemos erros infantis, porque nossa natureza ainda é muito primitiva,
muito animalesca, com todo respeito aos animais, e nós agimos, às vezes, de forma muito abrupta, em vários momentos da vida, né? Às vezes, coisas que poderíamos resolver numa boa, nós, às vezes, ultrapassamos todos os limites, né? Nos machucamos o outro, por nada, por uma bobiça qualquer, né? A gente repete, a parábola do semeador nos chama atenção para nós lidarmos bem com as nossas dificuldades no seio familiar também. Essa parábola é a parábola central. Como lidar entre os pedregulhos dentro do seio familiar, entre os espinhos, né, ali dentro do seio familiar, que existem muitos. Então nós nos entretemos com coisas do dia a dia. Os nossos problemas, nossa dificuldade, que às vezes não temos condições de resolver no primeiro momento. Por que teria que ser resolvido naquele primeiro momento? Virá um segundo momento, um terceiro momento, um quarto momento, né? Retirando essa palavra comodismo, né? Tirando, não é nada disso, mas às vezes, de repente, não era o momento ideal para ser resolvido aquele problema, porque talvez pioraria, mas nós não, nós queremos porque queremos resolver aquela situação naquele exato momento. Se não resolve, ele acabou. Vamos entrar numa guerra, acabou o mundo, vou me matar, porque não tem mais jeito. Calma, relaxa, trabalha seus sentimentos, as suas dificuldades, espera o momento certo, porque assim vai ser mais fácil de ser resolvido. Então, quando nós olhamos para a parábola do semeador, nós fazemos uma ligação direta do capítulo 17, o item 3, que fala do homem de bem. Nós já estudamos também, né? O homem de bem. Nós estamos caminhando para lá. Mas por isso é preciso trabalharmos esse terreno, coração, preparar, irrigar, né? Alimentar essa terra, adubar, não é isso? Né? O processo natural que a agricultura usa, para que a semente, né, desabroche, cresça, floresça e produza frutos mais para frente. Porque nós nos perguntamos mais uma vez, os nossos frutos, né, são frutos doces, azedos, meio doce, meio azedo? Não tem aquela frutinha que você vai pegar diretamente no pé, quem é da roça? Às vezes o mesmo pé, a mesma árvore, tem uma fruta que é mais docinha, outra que é mais ou menos. Então, cada um vai produzir de acordo com o seu grau evolutivo. É um chamado para nós, para que atentemos mais uma vez para esse detalhe. A questão da parábola do semeador nos chama atenção. Você está dentro desse processo evolutivo. Mas dentro daquela escala espírita, que repetimos a questão número 100, da escala espírita em diante ali, nós ainda nos encontramos entre os espíritos inferiores. Porque aquele que nutre um mínimo pensamentozinho, por menor que seja, que não é legal, já é considerado espírito inferior. Porque uma amiga minha que já tinha 200 anos dentro do espiritismo, ela jurava que já estava entre os bons espíritos. Eu falei, eu sou um bom espírito já, não estou entre os inferiores não. Eu falei, minha irmã, porque eu não desejo mal a ninguém, eu dou um prato de comida para o mendigo que chega na minha porta, eu não sei o quê, eu participo lá da campanha do quilo. Eu falei, isso não é nada, quase nada. Acho que está fazendo muita coisa. Mas eu venho à reunião no Antônio Panfiro, eu fico ali concentrada, pedindo a Deus para todo mundo. Né? Mas lá fora nós somos atingidos por um cordão muito forte de energia pesada, que vem aquele cordão, parece que vai nos arrastando, e a gente quando vê, opa, não, a gente só falta botar alguma coisa para cobrir a cabeça, mas não adianta, é aqui, a terra não está bem preparada, o coração não está bem preparado, não está sendo trabalhado, nós sentiremos essas influências, e aí teremos dificuldade para trabalhar, porque é muito bom você receber coisas boas, é fácil às vezes de trabalhar, é gostoso, mas quando nós recebemos coisas ruins, nossa senhora, muitos momentos nós não temos condições para trabalhar ante aquela situação e aí cometemos erros grotescos. Não é verdade ainda, né? E não importa a idade, né? A gente fala assim, eu estava conversando com um rapaz, o motorista falou assim, eu venho ensinando minha filha sim. Minha filha tem 6 anos.
Eu venho ensinando ela para não pagar o mal com o mal, não fazer mal. Se a pessoa, minha filha, te fizer mal, você não faça o mal também não, você faz o bem. Eu falei, parabéns. Ele não tem religião nenhuma, mas já está entendendo um pouquinho dessa coisa de trabalhar o seu coração, essa terra, porque através dele trabalhar em si, está conseguindo trabalhar naquele outro espírito ali que precisa muito da sua atenção, desse processo educacional ao qual todos nós somos inseridos, né? Quando nós recebemos um filhozinho, aquele espírito ali, ele vem. Nós temos a nossa missão para educá-los. Então os espíritos falam que é uma missão. A paternidade é uma grande missão. Se não me falha a memória, acho que é 582 livros dos espíritos, se não for, depois você me perdoe. Mas é uma grande missão, né? A paternidade. E como preparar aquele terreno, aquele serzinho que vem ali, que precisa ser preparado, aquele coraçãozinho, porque a semente já foi lançada, para que ele entenda o mais rápido possível, e se enxergue o mais rápido possível dentro de todo aquele contexto ao qual se encontra e consiga trabalhar, para que daqui a pouco tempo ele venha a produzir frutos, 30, 60, 100. Então nós voltamos a falar lá da escala espírita, entre os espíritos inferiores, que todos nós somos Jesus. Para baixo de Jesus vem Pedro, vem João, né? Vem Paulo de Tarso, grandes semeadores, mas que ainda balançaram, né? Balançaram. Aí vem descendo, vamos chegar aqui em Madre Teresa Calcutá, Chico Xavier. Como é que é? Será que nesses seres, será que o terreno já se encontrava totalmente preparado, né? Vamos olhar para o nosso querido Francisquinho Xavier. Será que ele já sentia, já que estava preparado para receber a boa semente? Já estava conseguindo trabalhar o seu coração? Avançou muito, né? Mas ele coloca em um determinado momento que ele gostaria de, numa determinada encarnação próxima, talvez fosse possível, vir como mulher, para passar pela experiência da maternidade, né? Para gerar um filho. Aí nós, poxa, mas ainda não era. Ainda falta alguma coisa para Chico? Será, meu Deus? Para mim, então, falta o quê? Tudo e mais um pouco. Aí a gente fala, caramba, que lição maravilhosa nos traz a parábola do semeador. Porque que é interessante, a semente é boa. O semeador, não tem como discutir, Cristo, né? Opa, Cristo é o semeador, a semente é boa. Agora falta o terreno. Qual o terreno que vai ser? Interessante que ele não escolhe o tipo de terreno. Eu só vou lançar a semente naquele terreno. Não, Chico Xavier, aquele terreno já é bom, vou lançar ali. Ali é bom, né? Não, ele lançou todos os corações, todos os tipos de terreno. Agora cada um vai sentir isso e vai libertar-se de si mesmo, vai trabalhar as suas dificuldades e vai estar pronto para que ele se desenvolva dentro de si e ele venha produzir frutos lá na frente. Essa é a grande questão. Nós já produzimos alguma coisa, né? Nós já conseguimos ser essa terra boa? Não importa, vamos nos esforçar. O espírito, ele deve continuar fazendo esse esforço, ele é reconhecido pelo esforço que fizer na direção do bem. É isso que é importante. É por isso que eu me pego muito o capítulo 17, o item 13, o homem de bem. E nós vamos à questão 918, também do Livro dos Espíritos, fala os caracteres do homem de bem. Aquele que sempre faz tudo pensando no bem, sem exigir nada em troca. O bem pelo bem. É muito interessante isso, né? Você não pensa nem em receber um muito obrigado. Você faz, realiza aquele trabalho. Já está entendendo o que vem a ser esse terreno preparado, né? E você já vem irrigando esse terreno com seus bons pensamentos, com suas atitudes, já vem ali adubando, né? Com a sua vontade, com a sua coragem de trabalhar, com seu pensamento positivo em querer sempre o bem do próximo. Isso é a maneira de nós tratarmos desse terreno.
Esses pontozinhos que precisam ser trabalhados. E esse terreno vai cada vez se fortalecendo mais, se tornando mais fértil, mais fértil, mais fértil. Então, dentro da doutrina espírita, nós temos ensinamentos maravilhosos. Citei 2 pontos, esses 2 braços, intelectual e moral. A gente olha assim, para como avançar moralmente? Vamos nos ater à questão moral. Como avançarmos moralmente dentro de uma terra de prova e expiação? Né? Nós estamos numa terra de prova e expiação. Então aqui, a impressão que se tem é que o mal dominou e que não tem mais jeito, que nós estamos já no fundo do poço, não tem mais para onde correr, e a gente fica ali sofrendo com isso. Começamos a trabalhar essa terra boa que existe em nós, o coração. Essa terra só tem que ser boa. Então já começamos a nos preparar. Não, essa terra é boa, esse terreno é bom. Vou me abrir. Vou me preparar, vou continuar firme, não quero desanimar de jeito nenhum. As coisas vão melhorar. Vão sim, vão melhorar. Então, quando eu começo a pensar nessa direção, o pensamento reto, o pensamento contínuo, como nos diz o nosso querido irmão amado benfeitor André Luiz, o pensamento contínuo no bem. Acreditar que o sol existe. O sol tem sua força e traz energia, nos aquece, mas também mata aquele que não estiver preparado. Aquela plantinha que estava que tinha raiz, o sol veio entre os pedregulhos, porque tinha pouca terra. O sol veio, o sol é necessário, mas ali ele funcionou como um... Então, é muito difícil nós nos questionarmos, né? É muito fácil você questionar o outro. Por que você ainda está fazendo isso? Eu não te falei que você tinha que agir dessa maneira? Você tem que caminhar desse jeito, meu irmão. Você está dentro da casa espírita, você está vacilando. Você sai da casa espírita, vai lá para um barzinho, encher a cara de cachaça ainda. Para com isso. Não vou ajudar aquele irmão ou aquela irmã em nada. Eu vou estar contribuindo para que ele continue mergulhado naquele vício. Não estou levantando isso aqui para julgar ninguém, tá? Um exemplo. Então, ele um dia, você vai abraçar, vá com ele até o bar, sente com ele lá, sente-se com ele, né? É preciso, nós precisamos nos aproximar do nosso próximo, para nos sentirmos próximos a Deus, mas nós nos afastamos, né? O Cristo estava próximo de quem? Das pessoas de má vida, né? Que se falava antigamente. Cristo estava procurando, olhando aquelas pessoas, procurando ajeitar as coisas, estar próximo, vibrando, abraçando aquelas pessoas com a sua energia limpa. E nós, às vezes, nos afastamos daqueles irmãos que olhamos e detectamos, não, isso aí está errado, acabou. Então eu me afasto, ó, que erro. Eu também vou errar igual a ele. Eu tenho que me aproximar daquele irmão, para ajudá-lo de alguma forma. Eu preciso estar próximo do meu irmão, para entender. Eu já me sinto um terreno já trabalhado, já está produzindo, então eu tenho que trabalhar na direção daquele irmão, me aproximar dele, para que ele também se torne um terreno mais preparado para a semente, para que a semente venha desabrochar e florescer. Não é verdade? Mas às vezes nós nos afastamos, e sem contar outros pontos ainda que são negativos demais, as brigas entre as religiões, as discussões infinitas, infundáveis entre os religiosos. Cada religião, né, pensa ela deter a verdade. Então eu acho muito legal, e fica aquela discussão, não, a verdade está aqui. A verdade está no catolicismo, a verdade está no evangelismo, no umbandismo, no candomblicismo, no budismo. Fica aquela confusão muito grande que não se chega a lugar nenhum. É por isso que o nosso querido Allan Kardec, um grande semeador, concordamos? Allan Kardec é um grande semeador. Ele fala justamente dessa fé raciocinada, que a gente repete no meio espírita o tempo todo. Fé e razão, caminho de mãos dadas, né? Mas nós temos que voltar à questão moral, para entendermos também melhor a parábola do semeador. Porque o Cristo nos mostrou o caminho, Emmanuel confirma. Mas nós precisamos estudar a questão 629 do Livro dos Espíritos, que fala no que consiste a moral. Consiste em você se conduzir adequadamente, respeitosamente, no que diz respeito às leis divinas,
Leis essas que estão contidas na terceira parte do Livro dos Espíritos, das 614 em diante. Não é legal a gente entender? Tudo tem uma ligação. Então, no item 5, né, do mesmo capítulo 17, nós estamos falando daquele que saiu a semear. Esse saiu, é o item 5. Quando você consegue entender isso, o semeador saiu a semear. Eu não consigo semear. Se o campo está a 4 quilômetros daqui, eu preciso ir até o campo para semear. Eu tenho que sair do meu comodismo. Essa parábola nos chama atenção para esse ponto fundamental que é o comodismo, nosso comodismo ainda. Eu não vou conseguir semear, se o campo está a 4 quilômetros, eu não vou conseguir semear paradinho dentro de casa, encolhidinho, no bem bom, comendo, bebendo, né? Assistindo bons filmes, tranquilo. Tudo bem, estarei semeando o quê? A preguiça. Daqui a pouco o mau humor, que a pessoa... Esse programa já acabou, troca de canal 500 vezes, né? E não tem... Aí não tem mais nada. Ele está semeando o quê? É muito importante nós termos esse cuidado, né? Nada contra a pessoa ficar, né, com o sofazinho, com as perninhas para cima, sentado vendo um filme, comendo a pipoquinha, isso é bom, legal. Mas tem que ter cuidado para isso não se tornar, né, muito frequencial essa mesma coisa. E o friozinho, né? Hoje eu vou lá na casa espírita, tem a reunião lá, mas eu vou ligar para minha amiga para ela fazer lá participar lá fazer minha parte lá, porque hoje está um friozinho danado, um sereninho frio, né? Eu estou aqui assistindo um filme, tem um negócio do Netflix, né? Vou lá assistir o filmezinho, que hoje vai passar um seriado tão bom, aí vai me perdoar. Aí ajoelha em frente ao Altivo Panfiro, pede perdão, me perdoe, que hoje eu não vou poder ir lá, não sei o quê. Jesus, mas eu amo o Senhor Jesus. Não precisa ficar gritando que ama Jesus, não precisa. Amar o próximo, né? A melhor forma de nos aproximarmos de Deus é nos aproximarmos, nos tornarmos próximos dos nossos próximos, que às vezes não os enxergamos como nosso próximo. É isso que é difícil, né? Se sou espírita, não, o evangélico não é meu próximo. Meu Deus, por que não? E vice-versa, acontece isso, né? O desrespeito acontece de lá para cá e daqui para lá. Porque às vezes a pessoa tem que falar, fulano de tal da religião, fica metendo mais no espiritismo. Eu falei, não faz isso não, para de comentar isso. Continue abraçando, mostrando para ele que você é uma pessoa que está mudando, está procurando fazer diferente. Porque independente de religião, Santo Agostinho chama atenção, está dentro da parábola do semeador, a questão da reforma íntima. A reforma íntima é sua, né? Isso é interessante, independe de segmento de religião, qualquer grau de você se encontra financeiramente, politicamente, pobre, rico, é a reforma íntima. Essa é a regra para todos nós. Mas como trabalhar essa reforma íntima, né? Essa terra boa nos pede isso. Para que a terra seja boa, você precisa entender, para o seu coração se torne um coração bom, você precisa trabalhar a reforma íntima, ensinada pelo nosso filósofo Agostinho, um dos pais da igreja. Não é bacana nós entendermos isso? A gente custa entender, passa uma encarnação inteira aí, né, jogando pó de arroz no ventilador. Semana inteira vendo o que acontece, né? A gente perde tempo com essas coisinhas bobas que não fazem nenhum sentido. Mas a parábola do semeador não chama, pé no chão, terra, semente, semeador, olha, só esses pontos você olha, semeador, terra, semente. Você, caramba, como trabalhar esses pontos? Eu preciso, numa escala menor, eu sou também um semeador. Eu preciso semear, o que eu estou semeando? A semente é boa, mas eu estou conseguindo semeá-la? Porque se eu me retenho nos meus pensamentos ainda nocivos, que trago ainda do passado, né? Eu certamente não terei condições de abrir o meu coração, de continuar preparando esse solo para que a boa semente continue ali, preparando o momento para desabrochar. Não é real? Então, olho entre as famílias, essa questão de se transformar num bom solo, de trabalhar a reforma íntima, entre as famílias a dificuldade ainda é maior, né? Ainda é um pouquinho
né, mais difícil trabalhar entre os familiares, no mesmo seio familiar. Mas esse que é o desafio, né? Esse que é o desafio maior, trabalhar ali, entre aqueles entes mais próximos, dentro, principalmente da consanguinidade, né? Então, dentro dessa proposta, nós passamos a enxergar, que eu gosto muito dessas histórias. Quando a gente olha as histórias que o Cristo contava, sempre essas histórias elas sempre trazem um incentivo maior para o nosso dia a dia. Ele conta em cima daquelas coisas mais simples, lá dentro do contexto, a época, né, fala do agricultor, da árvore, aquela árvore boa. A árvore boa produz bons frutos, a árvore ruim produz maus frutos. E ele vai colocando aquela coisa toda, vai acrescentando um pontinho aquilo ali. E ele não fala claramente. Ele usa as palavras, às vezes, para você interpretar. Né? As parábolas, elas vêm assim, para você fazer a sua interpretação, de acordo com o seu coração, com a sua vontade de receber aquilo ali. Então, ele não vem com uma coisa montada, pronta para a gente. Né? Ele não dá a resposta direta. Ele conta umas historietas para você fazer adquirir uma compreensão daquilo que ele está passando e fazer a sua interpretação e dali em diante procurar se movimentar, criar um movimento diferencial para agir de forma mais amável. Né? É isso que nos chama a atenção as parábolas. Mas dentro desse caminhar, como é que nós estamos nos sentindo bem dentro dessa caminhada? Estamos nos sentindo mal? Estamos mais ou menos? Há uma perspectiva de melhora? Questões que nós fazemos o tempo todo. E essa terra, ela vai se manter ainda fértil por muito tempo? Ou eu terei que me renovar? Porque aquilo que eu penso também que é muito produtivo, às vezes não é. Às vezes uma terra produtiva é percebível algumas falhas. Na mesma terra, no mesmo terreno, não produz a mesma coisa, a mesma quantidade, com a mesma qualidade. Já percebemos isso? É interessante isso. Então não vamos permanecer pelos cantos chorosos, não estou conseguindo fazer isso, estou conseguindo aquilo. Porque o terreno, às vezes, o mesmo terreno que foi preparado ali, não produz igualmente. E também tem a variação do clima, né? A gente olhando lá para o interior, tem a variação do clima. Se não correr tudo a contento, se você não fizer tudo certinho, se for fora daquele período, se for o período da chuva, se não chover legal, não vai produzir. Se o sol não vier na medida certa, vai melar tudo lá e não vai dar certo. Então tem que haver um equilíbrio. Um equilíbrio que tem que haver. Essa palavra equilíbrio, ela é necessária. Mas como agir equilibradamente dentro de um momento, dentro de uma terra de prova e expiação? Repetimos, né? Porque nós viemos para corrigir erros do passado, né? Viemos para expiar, para corrigir. Estamos conseguindo corrigir, né? Estamos conseguindo resolver problemas, às vezes ainda tão bobos que ainda não conseguimos? Esse é o grande questionamento, é o grande questionamento para todos nós. Então vamos semear, porque somos semeadores. Vamos colher, porque precisamos colher. E Deus é muito bom e muito justo, né? O Cortella estava falando um dia desse aí, o filósofo. Não sei o que é Cortella, o nome dele primeiro não é, um barbudão, já viram ele? Ele estava falando um dia desse sobre ele, falando que Deus é bom e Deus é justo. Porque Ele é bom que Ele permite que você semeie, que você plante. E é justo porque você vai ter que colher aquilo que plantou. Eu achei legal a palavra de um filósofo falando isso. Falei, caramba, esse cara é bem espiritualizado. Então, é legal. Deus é bom porque Ele permite que você lance a semente, que você plante. E é justo, porque você colhe o que plantou. E legal, uma colocação interessante para a gente ver aí dentro do trabalho. Ainda tem 5 minutos, né? Então, a gente consegue entender todos esses pormenores, buscando trabalhar essas mudanças em nós, para que isso surta um efeito benéfico e
provoca no outro aquela vontade, aquela ideia de mudar também. Aquele movimento que é criado por nós, pela força mental, pelo nosso nível de consciência que nos encontramos, porque é muito interessante que nós, essas idas e vindas, nós vamos desenvolvendo consciência, né? Vamos saindo da consciência do sono, consciência de si mesmo, consciência objetiva, consciência desperta, mas nós vamos chegar à consciência cósmica. Acreditamos piamente nisso? Nos preparemos, vamos chegar à consciência cósmica. E essa ligação com o Pai, ela deve ser contínua, deve ser direta. E como é que eu posso manter-me ligado a Deus, manter com esse canal aberto diretamente para Deus? Tenho que estar com esse terreno preparado, tenho que estar com o coraçãozinho aberto, permitindo esse desabrochar de sentimentos, para que atinja a todos de uma maneira muito tranquila, muito serena. Eu ouvia maluco, entre aspas, que em espiritismo não se usa mais essa palavra maluco, né? Isso aí antigamente, não, uma pessoa que tem alguma deficiência, né? Fica uma coisa maluco. E hoje em dia a pessoa, sou maluco, sou doido, né? Às vezes um pai chama o filho de maluco, o filho chama a mãe de doida. A gente vê isso dentro da família, bonito trabalhar isso, né? Uma coisa horrível. Feio, mas ainda tem isso. Então eu vi um desses, né? Passando para lá e para cá, morador de rua, ele ia lá embaixo, voltava, ia e voltava com uma bengala, um pão desse tamanho, comendo, mordendo, e falando um montão de coisa. Falei, meu Deus do céu, o que esse cara está falando? Aí eu dei uma paradinha assim, ele falou que para a gente ajudar certas pessoas, a gente precisa primeiro brigar muito com elas. Eu achei interessante aquela fala dele. A gente precisa brigar muito com elas. Para ajudar certas pessoas, a gente precisa primeiro brigar com elas. Não dá para entender assim muito. Eu falei, meu Deus do céu, se eu ficar ouvindo esse cara, eu vou ficar sair andando com ele também, junto com ele. Porque eu não vou ficar parado aqui. Esse cara me chamou a atenção de tal maneira. Caramba! São coisas que, né, nos deparamos às vezes com situações em que cabe-nos uma reflexão mais profunda. Eu passei a refletir em cima da situação que aquele homem se encontrava, que espírito é aquele, de onde vem, qual a dificuldade que ele está tendo, por que está reencarnado naquela situação, porque está passando todo aquele tempo nas ruas, para lá e para cá, pedindo um pedinte, pedindo uma coisa e outra. Como acontece isso? O que falta? Né? E a gente ganha muito com isso, prestando atenção ao redor. Né? Então, a nossa displicência, né, lá na beira da estrada, a nossa falta de vigilância é muito grande ainda, porque não entendemos, não percebemos as coisas que acontecem ao nosso redor. Coisas simples, que o Cristo ensinava contando aquelas historinhas, coisas simples. Ele não fala deixar vir as minhas criancinhas, né? Deixar vir as minhas criancinhas, porque somos todos nós. Então, para a criancinha tem que contar o quê? Historinha. Né? Então, ele vinha contando historinhas, parábolas, para ver se você acordava. E quem não quisesse ouvir, não era obrigado a ouvir, que não tem problema, um dia vai cair a ficha, um dia vai entender que precisa trabalhar, porque nós fomos criados para a perfeição, e o Espiritismo nos chama atenção justamente para isso, fomos criados para a perfeição, acreditemos nisso piamente, que iremos caminhar com mais leveza, com mais tranquilidade. Não é bacana isso? Coisas simples, né? Conhecerás a verdade vos libertará. Vem confirmar 919, o conhece a ti mesmo, buscar-se, né? Entender que dentro de ti existe coisas boas para serem trabalhadas, a boa semente está ali. Olha a parábola do semeador, a boa semente está ali, tem que ser trabalhada. Então, o que me traz de lição essa parábola do semeador? É isso que eu devo me perguntar, qual a lição que me traz a parábola do semeador? Eu terei a minha resposta, ela terá dela e terá dele, cada um vai ter a sua resposta, né? De acordo com o seu nível de intelectualidade, de moralidade, de conhecimento, o grau que você se encontra, né, evolutivo, como está na questão número 100. Então nós vamos buscando caminhos, né? Porque o Cristo, mais uma vez, veio para mostrar o caminho, como o Emmanuel fala, mostrar o caminho através da parábola do semeador e mostrando o caminho para o progresso. Nós precisamos progredir. Não podemos permanecer paradinhos no tempo, né? Entretidos com as coisinhas do mundo, mas infelizmente ainda estamos ainda, né, voltados para essas coisas do mundo, as nossas dificuldades, a nossa problemática toda, os espinhos que vêm nos sufocando, as pedras do caminho que a gente não consegue retirar, e a gente vai trabalhando, às vezes abruptamente, de uma forma muito atabalhoada,
sem condições para refletir. Vários momentos, precisamos parar e refletir o tempo todo. Por menor que seja aquele acontecimento, nós teremos que parar e fazer uma reflexão em cima daquilo ali. Ah, eu tropecei, caí e quebrei a perna. Ah, tem que já está saindo. Para, faça uma reflexão. Por que você caiu? Porque quebrou a perna. Coisas bobas. Você tem que parar, refletir e perguntar. Por que eu quebrei a perna? Ah, foi imprudência minha. Foi imprudência. Aí tem gente que fala assim, tudo. Não, está escrito você quebrar a perna. Está dentro da sua prova. Ah, pelo amor de Deus, gente. Vamos gostar do espiritismo, mas não vamos viajar tanto nessa ideia. Que espírito é esse que falou isso com você? Não, tinha que passar por aqui, não tinha que poder aprender. Oh, meu Deus do céu. Trabalhar esse terreno, né? Trabalhar esse terreno, o coração, para assim podermos ajudar o próximo, aquele que se encontra com muita necessidade. Esse que é o caminho. Os Espíritos falam, se você perde sono, se você até atrapalha a tua saúde, se você interfere até na sua saúde, mas com a intenção de fazer o bem, você está bem, está bonito. Né? O nosso querido codificador, Hipólito Leão Denizari Rivaio, Kardec, ele dormia muito pouco, passava noites acordado. Né? Veio aneurisma, aí muita gente o cara cometeu suicídio, que coisa idiota. Ele trabalhou, ele pensou primeiro no outro antes de pensar em si, como ensinamento do Cristo, pensar primeiro no outro antes de pensar em si mesmo, e querer para o outro aquilo que você quer para você. São dificuldades nossas. O que eu quero para mim? Eu tenho que querer para o outro o que eu quero para mim. Eu quero coisa boa, eu tenho que querer desejar coisa boa para o outro. Mas é nossa dificuldade, porque não entendemos ainda o ensinamento do Cristo. A parábola do semeador, principalmente, que vem trazendo isso aí para a gente. Essa visão do avançar, mas também não deixar ninguém para trás. É isso que é importante a gente perceber. Então, quando Gandhi fala assim, não existe o caminho para a paz. A paz é o caminho. Graças a Deus, muita paz e um bom dia para todos nós. Nós agradecemos ao companheiro Antônio Sidney pelos esclarecimentos que ele trouxe para nós e vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passes. Pedimos aos médiuns que se coloquem, enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos pensar no nosso anjo de guarda. Todos nós temos um anjo de guarda que nos acompanha. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor, que possam os mentores estarem junto dos médiuns, para que todos possam receber os fluidos de que mais necessitam. Abençoa, Senhor, esta hora, a hora do passe. Então, queridos irmãos, depois de tanto esclarecimento, vamos de novo lembrar do início que a nossa irmã leu. O jugo leve, vinde a mim todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Podemos compreender nessas palavras a grandeza desse Espírito, a sabedoria, e trazendo para todos nós um divisor de águas, aonde muitas das vezes nos apropriávamos da lei de Talião, dente por dente, olho por olho. Jesus veio trazer a lei de amor e de caridade, veio trazer para cada um de nós a receita, olhar o outro como gostaríamos que o outro nos olhasse. E veio mais do que isso,
falar da reencarnação, da imortalidade da alma, das oportunidades que cada espírito que erra pode ter e com certeza terá ao longo das vidas. Essa lei que Jesus fala, né? Entretanto, sobre ele que nada espera após a vida ou simplesmente duvida, as aflições tornam-se muito mais penosas e nenhuma esperança vem diminuir o seu amargor. Como foi revelador para todos nós a lei da reencarnação, a pluralidade das existências, oportunizando a cada um de nós, aquele que erra, aquele que se engana, e como nosso companheiro falou, que não conseguiu dar frutos, que com certeza terá numa vida seguinte, numa oportunidade, o conhecimento, o aprendizado e a experiência necessária para que a sua evolução continue. E Jesus, mais do que isso, veio nos mostrar, não no momento de tantas batalhas, e a gente ainda pode trazer para hoje um pouco disso. Quantas lutas internas e externas travamos, e já temos hoje no Evangelho a necessidade da transformação, a necessidade de construirmos a paz dentro de nós. A batalha é interna, não externa. A batalha é do homem velho, buscando esse homem novo, com compaixão, com amor, com trabalho, sim, muito trabalho nós temos hoje. Precisamos, sim, trabalhar no bem, mas jamais construir guerras. Trabalhar em construir uma sociedade unida, justa, como ele falou aqui, como dever, o amor e a caridade que temos, porque Jesus foi aquele que trabalhou, morreu por todos nós, pela não violência, pelo trabalho íntimo que precisamos fazer, quando muitas das vezes ele nos deu, na sua passagem, a demonstração de que não devemos, em momento algum, julgar o outro, e sim trabalharmos dentro de nós essa paz, estabelecer essa paz no planeta que começa em nós. Então, queridos irmãos, que possamos todos compreender a necessidade da transformação íntima, de pegarmos esse Evangelho que foi semeado por esse grande semeador, que ainda continua semeando, e colocarmos todo esse conhecimento em benefício de nós, em benefício de toda a humanidade. Que sejamos paz, que sejamos trabalho, que sejamos crescimento e esperança para todos aqueles que com certeza ainda vão chegar. E que também retornaremos um dia, que possamos construir hoje os alicerces de uma grande sociedade justa e amorosa, para que possamos voltar e encontrá-la nos esperando. Que assim seja, graças a Deus. Nós só podemos agradecer, querido Jesus, por nos ter permitido vir desta manhã ao nosso SEAP, a nossa casa de amor, onde nos sentimos tão bem acolhidos, onde nos sentimos mais equilibrados, porque somos amparados por Ti e pelos espíritos queridos que aqui trabalham. Agradecemos ao nosso querido altivo, Antônio de Aquino, Dr. Herman, e todos esses espíritos amorosos que aqui trabalham incansavelmente, permitindo que possamos, através do estudo da doutrina espírita, que nos esclarece, que nos consola, que nos equilibra, nos permite que possamos sair daqui mais calmos, mais serenos do que aqui chegamos.
Então, Jesus, agradecidos por tudo, em Teu nome, Senhor, em nome desses espíritos queridos e em nome de Deus, pedimos permissão para encerrarmos o nosso estudo da manhã de hoje no nosso SEAP. Graças a Deus.